Olá, aqui é o Amaro, sou administrador público e especialista em captação de recursos para as prefeituras. Você está no programa Bora Pra Cima, com novos conteúdos toda sexta às 8h08 da noite. Você conhecerá estratégias poderosas que transformam a realidade dos municípios e podem revolucionar sua vida. Neste programa, você vai descobrir como ser parte da solução para os maiores desafios enfrentados pelas prefeituras, enquanto constrói sua liberdade profissional e alcança a tão sonhada independência financeira. Os conteúdos que eu vou compartilhar aqui serão o seu mapa para faturar mais de 600.000 por ano, trabalhando sozinho, enquanto transforma os municípios da região onde você mora e melhora a qualidade de vida de milhares de pessoas. Hoje vamos explorar um tema crucial: por que os prefeitos precisam de captadores? Vou te mostrar como essa oportunidade única e pouco explorada é a chave para transformar a gestão municipal, superar os desafios financeiros das prefeituras e para alavancar sua carreira para um novo patamar. E o melhor, com a possibilidade real de faturar mais de 600.000 por ano trabalhando sozinho. Sabe por que esse tema é importante? Os prefeitos precisam de captadores porque as receitas que as prefeituras recebem são rapidamente consumidas por um grande volume de despesas obrigatórias. Essa realidade compromete a capacidade de realização de investimentos na infraestrutura da cidade, prejudica a melhoria dos serviços públicos essenciais e dificulta o desenvolvimento econômico e social do município. Como mencionei, no vídeo de hoje você vai descobrir por que os prefeitos precisam de captadores. Mas antes eu quero deixar claro o que não será abordado aqui. Primeiro, não vou abordar os repasses obrigatórios, porque os prefeitos precisam de captadores para acessar os recursos a fundo perdido, que não são repasses automáticos. Diferentemente do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que chega diretamente ao caixa das prefeituras sem necessidade de solicitação, os recursos a fundo perdido carecem de projetos bem elaborados para serem liberados. E é aqui que entra o papel crucial do captador: identificar as oportunidades de captação e estruturar bons projetos. Assim, ele garante que os municípios possam acessar as verbas adicionais indispensáveis para o desenvolvimento local e para atender às necessidades da população. Segundo, não vamos tratar de política ou ideologia, porque os prefeitos precisam de captadores para acessar os recursos a fundo perdido, porque a liberação dessas verbas adicionais não depende de alinhamentos políticos ou partidários. O acesso aos recursos segue critérios técnicos claros, mas muitas prefeituras enfrentam dificuldades para cumprir essas exigências devido à falta de conhecimento especializado dos servidores municipais. E é exatamente nesse ponto que o captador se torna indispensável. Ele traz a expertise necessária para que os municípios atendam aos critérios técnicos e tenham acesso aos recursos a fundo perdido para os projetos prioritários para o município. Para quem deseja atuar nessa área, essa lacuna nas prefeituras representa uma oportunidade única de fazer a diferença, tanto para os municípios quanto para a sua própria carreira. As pessoas confundem esse tema com outro? Sim. Muitas pessoas cometem um equívoco comum ao acreditar que os prefeitos não precisam de captadores, imaginando que as prefeituras já possuem equipes preparadas para essa função. A realidade, porém, é outra. Os prefeitos precisam de captadores porque a maioria das prefeituras não dispõe de servidores capacitados para identificar oportunidades de captação nem para elaborar os projetos necessários à liberação dos recursos federais a fundo perdido.
O captador é essencial para preencher essas lacunas. Com a sua expertise, ele conecta as necessidades locais às prioridades de financiamento oferecidas pelo governo federal, garantindo que os municípios tenham acesso às verbas que podem transformar a realidade local. O captador desempenha esse papel estratégico e indispensável para o sucesso da gestão municipal, viabilizando o acesso aos recursos adicionais para o município, ao mesmo tempo em que impulsiona sua própria carreira, alcançando reconhecimento e resultados expressivos por sua atuação com um faturamento superior a 600.000 por ano, trabalhando sozinho. Você sabe por que descobrir que os prefeitos precisam de captadores é uma grande oportunidade para você? Compreender essa necessidade é uma chave para identificar os desafios que impedem a realização dos projetos que os prefeitos sonham para seus municípios. Isso posiciona você como parceiro indispensável que irá ajudar o prefeito a superar os maiores obstáculos de sua gestão: a escassez de recursos para cumprir as promessas de campanha e conquistar a confiança da população. Ao apresentar soluções por meio da captação de recursos adicionais a fundo perdido, você não apenas contribui para o sucesso da gestão municipal, transformando os municípios da sua região, mas também abre o caminho para você faturar mais de 600.000 por ano, trabalhando sozinho, enquanto melhora a qualidade de vida de milhares de pessoas. Olha só os resultados que pessoas iguais a você tiveram depois que descobriram por que os prefeitos precisam de captadores. A Rúbia Fu, do município de Lucena, Rio Grande do Sul. Rúbia foi convidada para assumir um cargo comissionado na prefeitura da sua cidade, mas enfrentava um grande desafio. Faltava para ela o conhecimento técnico para fazer a diferença. Determinada a mudar essa realidade, ela buscou se capacitar em captação de recursos federais a fundo perdido. Em apenas 3 meses de curso, Rúbia declarou algo extraordinário. Ela conseguiu captar R$3.015.000 para pavimentação asfáltica no município. Com orgulho, ela conta que essa vitória não é só sua, mas de toda a comunidade. Hoje, Rúbia é referência em sua prefeitura e destaca como o curso transformou sua vida e a realidade da cidade. Meu nome é Rúbia, eu sou do Rio Grande do Sul. Consegui fazer o curso de uma maneira bem rápida e logo os resultados surgiram, né? De março até agora, que estamos no mês de junho, eu já consegui um recurso para o meu município de R$3.015.000, referente à pavimentação asfáltica. Então, o que eu posso dizer para vocês que este curso, juntamente com o professor Amaro, foi um divisor de águas na minha vida. Estou muito feliz hoje por ter conseguido isso, não por minha pessoa só, mas pelo meu município, pela minha cidade. Muito orgulho de ter conseguido isso, e é uma frase que o professor sempre usa, que a gente faz pelos outros também, né? A gente precisa fazer pelos outros. Eu acho que se a gente começa a pensar dessa maneira, o mundo tende a mudar. Então, deixo aqui um abraço a todos, recomendo muito o curso, a pessoa do professor e todo o suporte que a gente tem depois, porque a gente conhece pessoas que são, como eu disse, um divisor de águas, né? O antes e o depois desse curso. Eu conheci pessoas maravilhosas que eu ligo quando tenho uma dúvida, elas sempre estão aí para ajudar, da mesma forma que o professor Amaro. Então, recomendo e desejo boa sorte a todos. Outro relato foi feito pelo João Chaves, do município de Itapevi, São Paulo.
João trabalhava na área de saúde do município, mas sonhava em se destacar em outra função e melhorar seu salário. Ao descobrir que os prefeitos precisam de captadores, ele decidiu se especializar em captação de recursos a fundo perdido. Com dedicação, João foi promovido para a área de projetos e convênios da prefeitura. Hoje, ele é um profissional indispensável e disputado por qualquer gestor municipal que assuma a administração, graças à sua expertise em identificar oportunidades e elaborar projetos que garantem o acesso às verbas federais. Esses exemplos mostram como entender por que os prefeitos precisam de captadores não apenas transforma a realidade dos municípios, mas também oferece uma oportunidade concreta de crescimento profissional e financeiro para quem deseja atuar nessa área. É nesse momento que as pessoas mais pessimistas, que não realizam nada e ficam culpando os outros por sua falta de resultados, começam a pensar em 3 questões principais quando ouvem falar sobre o tema por que os prefeitos precisam de captadores. Primeiro, elas dizem: eu nunca ouvi falar que os prefeitos precisam de captadores. É exatamente por isso que eu estou aqui para te mostrar essa grande oportunidade. Um dos maiores desafios enfrentados pelos prefeitos é a falta de recursos para investir no desenvolvimento da cidade e na melhoria dos serviços públicos essenciais. E é aqui que entra o captador, profissional capacitado para buscar os recursos federais a fundo perdido, que tem o poder de transformar a gestão municipal. Agora você está a um passo de desvendar esse segredo comigo e transformar esse conhecimento em oportunidades reais para faturar mais de 600.000 por ano trabalhando sozinho. Segundo, elas pensam, entender por que os prefeitos precisam de captadores parece ser um assunto muito difícil. É exatamente essa percepção que impede muitas pessoas de enxergar uma grande oportunidade. Quando uma pessoa ouve que os prefeitos precisam de captadores para acessar recursos a fundo perdido, o mais comum é ela desistir antes mesmo de entender o que isso realmente significa, achando que é complicado demais. Mas eu te garanto que com as informações certas e o conhecimento adequado, você vai perceber que é mais simples e acessível do que você pode imaginar. É assim que muitos dos meus alunos já faturaram mais de 600.000 por ano, trabalhando sozinhos, prestando assessoria na captação de recursos para as prefeituras das regiões onde eles vivem. E terceiro, elas pensam, eu não sei, mas isso me cheira a coisa errada. É natural que algumas pessoas façam essa associação equivocada, ligando os recursos a fundo perdido à política ou até a práticas duvidosas. No entanto, a liberação dessas verbas federais é regida por critérios técnicos específicos definidos por lei e sua utilização é minuciosamente fiscalizada por órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas e Controladoria Geral da União. Como captador, você tem a oportunidade de dar o exemplo, atuando com ética e transparência, conectando os recursos a fundo perdido às reais necessidades dos municípios, ajudando a melhorar a qualidade de vida da população e fortalecendo a gestão pública em sua região, enquanto experimenta um faturamento de mais de 600.000 por ano trabalhando sozinho. Muitas pessoas confundem o que isso significa. Um erro comum é acreditar que os servidores municipais já desempenham o papel de captadores. No entanto, a dinâmica da composição das equipes municipais faz com que os servidores não sejam capacitados para executar as funções de elaboração de projetos e de captação de recursos. Os servidores municipais serão responsáveis por acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos
cujos recursos foram obtidos pelos captadores. É o captador que tem a responsabilidade de identificar os programas federais, elaborar projetos competitivos e garantir o acesso aos recursos a fundo perdido. Isso evidencia a importância de um profissional dedicado exclusivamente a essa tarefa de captação de recursos, que exige conhecimento técnico e estratégico para viabilizar os investimentos necessários em políticas públicas no município. Qual a diferença entre por que os prefeitos precisam de captadores e o desejo de ter uma carreira estável e bem remunerada? À primeira vista, porque os prefeitos precisam de captadores e o desejo de construir uma carreira estável e bem-sucedida podem parecer assuntos distintos. No entanto, eles estão profundamente conectados. Atuar como captador de recursos não só resolve os desafios enfrentados pelos prefeitos, como também é o caminho para você alcançar realizações profissionais e financeiras de alto impacto. O tema Por que os prefeitos precisam de captadores aborda os desafios reais enfrentados pelos gestores públicos, como a falta de recursos para realizar investimentos, melhorar serviços públicos essenciais e atender às demandas crescentes da população. Nesse cenário, o captador de recursos se destaca como uma solução indispensável, conectando as necessidades locais às oportunidades de financiamento de políticas públicas oferecidas pelo governo federal. Assim, o trabalho do captador de recursos possibilita que os prefeitos cumpram suas promessas de campanha, entreguem resultados concretos e construam um legado positivo de sua gestão no município. Por outro lado, o desejo de ter uma carreira estável e bem remunerada reflete aspirações pessoais, como conquistar liberdade profissional e independência financeira. Aqui está a conexão. Ao atuar como captador, você apenas não resolve os desafios das prefeituras, mas também transforma sua própria trajetória. A profissão de captador ainda é pouco explorada no Brasil. Ela oferece um impacto social gigantesco e oportunidades excepcionais, permitindo que você construa uma carreira sólida, promova a melhoria nos municípios e alcance um faturamento acima de 600.000 por ano trabalhando sozinho. Entender por que os prefeitos precisam de captadores é uma chave para você se preparar para uma oportunidade que pode transformar sua vida. Ao atuar como assessor em captação de recursos para as prefeituras, aí na região onde você mora, você terá a chance de construir uma carreira lucrativa com faturamento potencial de mais de 600.000 por ano, trabalhando sozinho. Dados estatísticos, alguns estudos. Veja por que os prefeitos precisam de captadores. Os números revelam uma grande oportunidade. Você sabe por que entender que os prefeitos precisam de captadores é uma oportunidade única para você? Todos os anos, o governo federal reserva bilhões de reais para transferência aos municípios destinado à execução de políticas públicas em parceria com as prefeituras. Mas a maior parte desses recursos permanece inacessível para a maioria dos municípios devido à falta de conhecimento dos gestores, à capacitação insuficiente dos servidores ou à ausência de contratação de empresas especializadas em captação pelas prefeituras. Veja um dado impressionante do governo federal. Em 2023 foram disponibilizados mais de 24 bilhões e 200 milhões de reais em transferências voluntárias a fundo perdido no orçamento federal, mas apenas 5 bilhões 180 milhões, pouco mais de 20%, foram efetivamente captados por prefeituras e entidades que apresentaram projetos e propostas de liberação de verbas federais a fundo perdido. A fonte é o Transfere Gov.
Isso significa que mais de 19 bilhões de reais estão parados no caixa do governo federal, recursos que poderiam ter sido utilizados para modernizar a infraestrutura urbana, melhorar os serviços públicos essenciais e transformar a qualidade de vida da população dos municípios. Isso acontece todos os anos. Bilhões de reais ficam parados nos cofres federais sem serem usados devido à falta de conhecimento técnico, equipes despreparadas para elaborar projetos que atendam aos critérios de aprovação dos ministérios ou pela ausência de um captador qualificado contratado pela prefeitura para acessar os recursos a fundo perdido. Esses números revelam uma oportunidade gigantesca para quem domina a captação de recursos. Há bilhões de reais disponíveis, a população anseia por melhorias urgentes na infraestrutura e nos serviços públicos essenciais e as prefeituras estão precisando de profissionais capacitados que saibam como acessar esses recursos federais a fundo perdido e para transformar os municípios e a vida de milhares de pessoas. Agora, imagine o impacto de você ajudar um município a acessar milhões de reais para melhorar sua infraestrutura ou implementar projetos sociais que acolham pessoas vulneráveis. Pense no que isso pode significar. Para o município, é uma chance de atender a população de forma digna. Para você, é uma oportunidade de transformar sua carreira, seus rendimentos e sua realização pessoal, atuando como captador e conquistando um faturamento acima de 600.000 por ano, trabalhando sozinho. Está mais do que provado que os prefeitos precisam de captadores. O que você está esperando para explorar essa oportunidade única? O jeito errado de entender por que os prefeitos precisam de captadores é subestimar a importância da captação de recursos. Um dos erros mais comuns é acreditar que os recursos necessários para os municípios simplesmente aparecem automaticamente no caixa das prefeituras. Essa visão distorcida faz com que muitos gestores deixem de buscar soluções ativas para acessar verbas adicionais a fundo perdido. Como resultado, os municípios permanecem estagnados, incapazes de realizar os investimentos necessários para melhorar a infraestrutura local, ampliar os serviços públicos essenciais e promover o desenvolvimento socioeconômico que a população tanto precisa para melhorar sua qualidade de vida. Outro erro comum é presumir que as prefeituras contam com servidores capacitados para identificar oportunidades de captação e desenvolver os projetos necessários para acessar os recursos a fundo perdido. Essa crença equivocada faz com que os gestores não reconheçam a importância de profissionais especializados ou da contratação de empresas de assessoria em captação para preencher essa lacuna. Sem esse suporte técnico, muitos projetos acabam sendo rejeitados por não atenderem aos critérios exigidos pelos programas federais, deixando verbas federais valiosas fora do alcance do município, sobrecarregando e frustrando servidores municipais com atividades que eles não dominam plenamente. Há também quem pense que basta preencher um formulário ou enviar uma solicitação genérica ao governo federal para ter acesso aos recursos a fundo perdido. Esse é um grande engano. A captação de recursos exige um projeto bem estruturado, com metas claras, justificativas sólidas e alinhamento total às diretrizes dos programas federais disponíveis. Subestimar esse processo é um erro que pode custar caro às prefeituras, impedindo que recebam verbas essenciais para atender às demandas de suas comunidades. Portanto, subestimar a importância da captação de recursos, confiar em processos simplificados
ou acreditar que a estrutura atual das prefeituras é suficiente são os maiores equívocos para tentar compreender por que os prefeitos precisam de captadores. Apenas com profissionais capacitados e estratégias bem planejadas é possível transformar essas oportunidades em resultados concretos capazes de beneficiar toda a população. Preencher essa lacuna na gestão municipal é sua chance de atender a uma necessidade crítica, ao mesmo tempo em que constrói uma carreira de sucesso e alcança um faturamento acima de 600.000 por ano trabalhando sozinho. O jeito certo de executar o tema "Por que os prefeitos precisam de captadores?" começa com uma abordagem estratégica e bem fundamentada. Não basta apenas conhecer a existência dos recursos a fundo perdido. É fundamental entender como esses recursos podem se tornar instrumentos reais para transformar o município e fortalecer a gestão pública. Primeiramente, o captador deve ter um olhar atento às prioridades e demandas mais urgentes do município. Isso envolve compreender profundamente os desafios enfrentados pela população e identificar as áreas que mais precisam de investimentos e como alinhar essas necessidades locais às oportunidades disponíveis nos programas federais para financiamento de políticas públicas. Além disso, a elaboração de projetos precisa ser tratada como um ponto central do processo. Projetos bem elaborados, com justificativas sólidas, metas claras e alinhados aos critérios dos programas federais, têm muito mais chances de aprovação. No entanto, o diferencial do jeito certo não está apenas na qualidade dos projetos, mas na postura profissional do captador, que assume o compromisso de garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, transparente e com impacto real na vida da população. Por fim, o captador deve se posicionar como parceiro estratégico do prefeito. Seu papel vai além da simples busca por verbas federais. Ele deve se tornar uma peça essencial para que o gestor municipal alcance suas metas, cumpra as promessas feitas à população e construa um legado positivo de sua gestão. Essa parceria fortalece a gestão pública, garantindo resultados concretos para o município e valorizando o trabalho do captador, que pode ganhar visibilidade entre outros gestores da região e do estado, ampliando suas oportunidades profissionais. O jeito certo é, portanto, uma combinação de planejamento cuidadoso, conexão estratégica e ação com propósito. É um modelo que gera valor tanto para o desenvolvimento do município quanto para a construção de uma carreira sólida e bem-sucedida para o captador, que irá garantir um faturamento de mais de 600.000 por ano trabalhando sozinho. Quero deixar algo para que você possa começar imediatamente a aproveitar porque os prefeitos precisam de captadores. Passo prático: identifique uma necessidade local e conecte com a captação de recursos. Dê o primeiro passo agora. Observe os principais problemas enfrentados em sua cidade. Pode ser algo evidente, como ruas esburacadas ou escolas com infraestrutura precária, ou questões mais amplas, como postos de saúde lotados ou a falta de programas voltados para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos aí no município. Escolha uma das necessidades que impactam diretamente nas necessidades da população e reflita como a captação de recursos poderia ser uma solução. Pense no impacto que um captador poderia gerar, identificando as verbas federais disponíveis, elaborando projetos sólidos e garantindo que os recursos a fundo perdido cheguem para transformar essa realidade em seu município. Esse exercício simples não só te ajuda a entender por que os prefeitos precisam de captadores, mas também revela um potencial de transformação que você pode proporcionar.
Ao conectar demandas locais às oportunidades reais de captação, você estará se posicionando como parte da solução e abrindo caminho para construir uma carreira de sucesso com a possibilidade de faturar mais de 600.000 por ano com seus valiosos serviços de captador de recursos federais a fundo perdido para as prefeituras da região onde você mora. Agora você entende por que os prefeitos precisam de captadores. A falta de recursos e de equipes capacitadas impedem que os municípios alcancem seu verdadeiro potencial, deixando as promessas feitas e os sonhos da população no papel. O captador, por outro lado, é uma ponte que conecta as necessidades locais às oportunidades reais de financiamento de políticas públicas, transformando municípios, melhorando a vida de milhares de pessoas e criando uma carreira de impacto. E você, já pensou como poderia contribuir para transformar a sua cidade com recursos a fundo perdido? Ou ainda tem dúvidas sobre como eles funcionam? Deixe seu comentário aqui abaixo. Eu leio todos e quero saber sua opinião. No próximo episódio, exploraremos um tema essencial para você prosseguir nessa jornada de conhecimento. O tema será o que são os recursos a fundo perdido. Você vai descobrir como eles funcionam, porque são uma das melhores ferramentas para o desenvolvimento dos municípios e quais os primeiros passos para utilizá-los de forma estratégica e eficiente. Te espero lá. Um forte abraço e bora pra cima!